Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que faz a alegria de um pai? Os filhos. É claro que as circunstâncias da vida fazem com que o pai se alegre com diferentes coisas, muitas vezes. É que para aquele pai que várias vezes já teve que levar o seu filho para ser internado no hospital, e depois o filho está em casa, e o pai acorda de madrugada e tenta prestar atenção no sono do filho e percebe que o filho não está tossindo, não está com aquele probleminha no pulmão que dá um barulhinho, o pai se sente alegre com aquilo, se sente aliviado. Tem outros momentos da vida que a alegria de um pai talvez está ligado à realização de um filho. O filho conseguiu entrar no time de futebol, ou o filho passou numa prova, um concurso, no vestibular, a formatura. Tudo isso traz alegria a um pai, sem dúvida. Não só o pai, obviamente, a mãe, os avós e todos aqueles que cuidam dos filhos. O meu pai, uma das coisas que hoje mais alegra ele é saber que nós vamos visitá-lo, lá em Pelotas, na minha cidade natal. Toda vez que eu converso com ele no telefone, seja quando eu ligo ou quando ele liga, a pergunta no fim vai ser a mesma. E aí, quando vocês vão aparecer? Não importa o assunto, não importa que há poucos dias eu disse que o pai vai demorar até chegar as férias, a pergunta vai vir, quando vocês vão aparecer? E quando ele sabe que a gente está voltando para o sul de visita, ele já quer saber que dia exatamente vai ser possível a gente ir na casa dele, visitar ele, além de outros familiares que moram lá. E aí quando a gente marca, pai, esse dia nós vamos lá, ele já tenta organizar a agenda para que o meu irmão esteja junto. E aí se nós marcamos às 10 e chegamos lá umas 10h15, ele já está um pouco ansioso no portão, olhando os carros que vêm para ver em qual dos carros que a gente vai chegar. E a impressão que dá é que, embora a gente marcou para as 10, ele está de pé desde as 6 da manhã, preparando tudo, a carne já no espeto, o carvão dentro da churrasqueira. Ele provavelmente já tomou uma térmica inteira de chimarrão, aquela bebida esquisita que os gaúchos gostam. Ele já está preparando outro para mim. Porque a alegria dele é ter os filhos por um momento, por uma tarde, por um almoço junto com ele. E a gente poderia listar uma série de exemplos das coisas que trazem alegria a um pai. Mas eu vou tentar voltar agora para o texto bíblico que nós lemos há pouco, que fala da alegria de um pai. Ou melhor dizendo, Jesus conta a história de um pai que no final se alegra e compara a alegria desse pai com a alegria do pai, que se alegra em ter os filhos juntos dele. E é dito o seguinte, que um homem que tinha muitos bens, tinha 2 filhos, e um dos filhos, o mais novo, pede a sua parte da herança. E essa era uma atitude muito estranha. O pai estava vivo, o filho queria parte dele. O filho nem merecia metade, mesmo assim é dito que o pai compartilha ou divide a herança e dá aquilo que o filho pede. E o filho põe lá, nas costas e segue o seu rumo. Menino jovem, talvez é aquele para quem o irmão mais velho olhava e pensava, puxa, eu sempre me dou mal, meu irmão mais novo sempre se dá bem. Quando ele apronta, eu sempre levo a culpa junto. E ele pede a parte da herança dele e vai embora com metade, sendo que a maior parte seria minha. Eu sou o filho mais velho, e isso era um costume. E talvez no coração desse menino, ele pensou, agora sim eu vou ser feliz. Não tem pai para me dizer, não tem mais o meu irmão para ficar me cobrando que eu não trabalho tanto quanto ele. Aquele monte de gente lá que vive no mesmo vilarejo e que respeita o meu pai e às vezes me criticam porque eu não sou tão perfeitinho assim como esperam. Agora sim eu vou ser feliz. E ele vai para o mundo. E o texto bíblico ele é bem simples. Na verdade, Jesus, nas suas palavras, ele é simples em dizer que esse moço, ele gasta tudo, tem uma vida de pecados e logo em seguida ele está na miséria. No local onde ele estava. E aí em desespero, ele pede para trabalhar, né, procurando trabalho, e alguém oferece um trabalho para ele. Trabalhar num lugar onde criavam porcos.
E lá ele vai trabalhar entre os porcos. E é dito que a fome dele era tanta que ele tinha vontade de comer aquela comida, aquela lavagem, vamos chamar assim, como nós dizemos aqui no Brasil, que era dada aos porcos. E aí, lá no meio da miséria, na sujeira, ele pensa, puxa, na casa do meu pai os trabalhadores têm muito mais. Eu vou voltar, vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, então me aceita como um empregado teu apenas. E isso já vai ser o suficiente. Ele já tem um discurso pronto daí, para chegar diante do pai e pedir para que o pai receba ele de volta. Se a gente dá uma parada agora com essa história e tenta refletir um pouquinho sobre o que tudo isso implica, nós vemos a seguinte situação. Tinham pessoas ouvindo Jesus, que eram pessoas judaicas, judeus, pessoas de origem judaica, que não admitiam certas coisas na sua cultura. Por exemplo, a história de um filho mais novo ficar com metade da herança não cabia na cabeça deles. O filho ter aquela atitude de chegar diante do pai, pedir para ir embora, era uma atitude de grande desrespeito. A vida de pecados, desregrada como aquele jovem levou, nem se fala. Mas aí tem um aspecto que talvez seja o ponto máximo do inaceitável para aquele. O jovem trabalhou entre os porcos. Porcos era considerado um animal impuro. Um animal, então, que não só me traria uma sujeira externa nas minhas mãos, na minha roupa, mas é como se eu ficasse impuro e indigno de chegar diante de Deus no templo, por exemplo. Tudo isso aparece na história desse menino, que decide então voltar para a casa do pai. E aí a história continua, e é dito... Lembrem bem, o filho queria chegar devagar e dizer, pai, eu não mereço nem ser chamado de teu filho. E aí é dito assim, o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, um anel dele e sandálias nos seus pés. Quando o filho vem se aproximando de longe, conhecendo o coração de um pai, porque eu também sou pai, eu imagino que esse pai quase que todos os dias acordava de manhã e pensava, quando que o meu filho volta? E aí orava a Deus, Senhor, protege o meu filho, leva ele a lembrar do que eu ensinei e traz ele de volta. E talvez num daqueles momentos do dia em que o pai saía mais assim para o lado de fora do vilarejo ou no portão do vilarejo e ficava olhando ao longe para ver se o filho voltava, um dia o filho estava voltando. E talvez mais pessoas viram aquilo e o pai sai correndo em direção ao filho. Talvez até o filho se tornasse objeto de xingamentos da parte daqueles que moravam naquele local, porque estavam ofendidos. Talvez até haveria alguém que quisesse jogar uma pedra nele. O pai vai correndo primeiro, abraça o filho. Ele não se importa se o filho está sujo. O filho estava fedendo a porcos. O pai vai lá e abraça ele. E quando o filho diz, olha pai, eu pequei contra ti e eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai diz assim, é como se o pai dissesse, agora não, deixa para lá, a gente conversa depois. Traga um anel, traga uma roupa, vamos vestir ele, ou colocar uma sandália nos pés dele. Ele é meu filho. É como se ele estivesse dizendo para o menino, você é meu filho. Está aqui o que te pertence. E os demais podiam olhar para o menino que fez tudo aquilo e ver no menino o filho daquele local. O pai que era provavelmente, aquele pai que era provavelmente o grande líder daquela comunidade pela posição social. E aí continua dizendo assim, mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa, como eu disse há pouco, e no final conclui assim, também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. É interessante que é o definido aqui, o bezerro gordo. Como coisa que, olha,
Tem um bezerro ali que é importante a gente guardar para um dia de grande festa entre nós, para começar a churrascada. E aí eles fazem uma festa. Uma festa porque aquele filho que estava perdido foi achado, ele volta. E quando nós vemos essa parte aqui, gente, a gente consegue ver nitidamente Jesus contando várias histórias até chegar nessa aqui, que tem um clima alto, assim, um ponto alto, que é o seguinte. Primeiro ele conta aquela história da ovelha perdida, que todos vocês conhecem. Que um pastor tinha 100 ovelhas, de repente ele dá falta de uma delas, ele deixa as 99 num lugar seguro, mas vai em busca daquela única ovelha que se perdeu. E quando ele acha, ele se alegra, faz uma festa e é dito, assim também no céu uma festa acontece quando um pecador, uma pessoa perdida é encontrada. Logo em seguida uma outra história, uma comparação, uma mulher que teria perdido uma moeda de grande valor dentro da sua casa. Ela deixa de fazer todas as demais atividades e ela vai procurar essa moeda. Ela procura em tudo, até que ela ache. E quando ela acha, ela se alegra porque ela achou aquela preciosa moeda. E também é dito que há uma festa no céu quando um pecador perdido é encontrado, é buscado. Aqui nessa história, nessa parte não fala especificamente do céu, mas isso está presente aqui. Uma festa acontece quando nós, eu, você, nos arrependemos e nos voltamos a Deus em arrependimento e fé, para receber esse abraço desse Pai, que não se importa com por onde a gente andou, como a gente se vestiu, como é que a gente está naquele momento, talvez sujo. Deus quer abraçar todos nós. Mas a história não termina por aí. Tem um outro irmão na história. É dito que o irmão mais velho, provavelmente aquele que mais cedo teve que trabalhar com o pai para ajudar o pai. E eu sei que algumas pessoas passam por isso, por serem aquele que então tinha uma responsabilidade maior também pelo fato de ser o filho mais velho. E sempre trabalhava diligentemente com o pai. Esse se sentiu injustiçado. É dito que ele pergunta para o empregado, que barulho é esse? O que está acontecendo aí na casa do meu pai? E o empregado diz, tem uma festa, teu irmão voltou. E ele, como assim? Ele se indigna com aquilo porque o irmão que tinha feito tudo o que fez, abandonado a família, o vilarejo, volta e recebe uma festa. E aí vem um diálogo muitíssimo importante para essa história. Diz assim, o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Interessante que o texto não fala quais foram os pecados que o irmão mais novo tinha cometido. O irmão mais velho já diz, deve ter sido esse problema aqui. Gastou com prostitutas o dinheiro do Senhor. Como assim agora vai ter uma festa? E aí o pai diz assim, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu, mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Notem o seguinte, o filho mais velho diz, pai, eu trabalho como um escravo. Aqui o pai está dizendo, você não é um escravo, você sempre esteve comigo, o que é meu é teu. Agora vamos nos alegrar, porque o seu irmão sim, estava perdido, tinha perdido tudo isso. Ele foi achado, ele está de volta. Vamos nos alegrar. Essa parte final do filho mais velho é fundamental para entender toda essa história do capítulo 15. Pelo seguinte, nesse contexto, início do capítulo 15, diz o seguinte, gente.
Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Ou seja, pessoas para quem os demais apontavam o dedo e diziam: lá vai um pecador, alguém que eu não quero perto de mim, alguém que não merece estar perto de Deus. Esses chegavam para ouvir Jesus. E aí diz assim: os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Aí vem a ovelha perdida, a moeda perdida e os 2 filhos perdidos. Com qual dos filhos esses fariseus, esses líderes religiosos, podem ser comparados nessa história? Com o segundo filho, que quando vê o pai acolhendo o irmão, eles não conseguem se alegrar. Eles acham que aquilo é uma injustiça, porque eles acham que tudo o que eles faziam para a igreja que eles tinham na época, para a vida religiosa deles, como se aquilo tivesse sendo jogado de lado, quando Jesus acolhia uma pessoa que não era tão bem vista pelos demais da sociedade. Talvez uma pergunta que a gente pode fazer como igreja é: o que isso nos ensina? De forma geral agora, e não apenas dos pontos específicos. Ora, a história diz que há 2 filhos, e não apenas um, que precisa se arrepender. E a história diz que o pai acolhe os 2 filhos. Quando nós olhamos para o nosso trabalho da igreja, e às vezes olhamos para o nosso lado e vemos que um banco que há pouco tempo era ocupado por uma pessoa querida para nós, esse banco está vazio. Ou talvez o banco mais à frente, onde uma outra pessoa geralmente costumava sentar. E a gente sabe que nós luteranos temos esse... Então senta sempre mais ou menos no seu lugar, né? Quando eu quero me referir ao seu Sebastião, eu sei para onde olhar. Então a gente percebe quando um lugar no banco fica vazio. Talvez essa pessoa, a gente não sabe, mas talvez ela está afastada da palavra de Deus. E quando ela de volta, quando nós conseguimos com o Evangelho buscá-la de volta para ouvir a palavra de Deus, quem sabe derrubando aquele muro da inimizade que nós falamos no outro dia, se isso aconteceu e causou o afastamento daquela pessoa, quer dizer que ela vai chegar junto com nós, que estamos aqui todos os domingos, para dizer: Deus, nos perdoe, perdoe a todos nós, junto com nós. Nós somos filhos, e os 2 filhos nessa história precisam do acolhimento que é com o perdão do pai. Os 2 filhos precisam de arrependimento. É por isso que o culto é assim, a gente começa lembrando isso: Senhor, perdoa cada um de nós por causa dos nossos pecados. Te ouve o perdão de Deus. E quando então uma pessoa que parece que não merece tanto quanto eu chega diante de Deus, a gente pode não fazer uma cara feia como aquele irmão mais velho, mas fazer uma festa entre nós. É pensar assim: chega uma pessoa, talvez, pode até ser um visitante, alguém de fora, que talvez aos olhos da sociedade ela é uma pessoa não muito sociável e deveria estar distante dos demais. Digamos que ela entra pela porta da igreja. Hoje de manhã um senhor deitou aqui na frente do pequeno portão aqui da igreja. O senhor estava visivelmente alcoolizado. É claro que nós temos alguns receios por causa da violência presente na nossa cidade e tudo mais. Mas vamos dizer assim, que esse senhor tivesse entrado na igreja e talvez deitado num banco, sentado lá no fundo ou qualquer coisa assim. Qual seria a nossa reação? A gente não sabe a situação dele, não conhece o coração dele, nem a fé que ele tem no coração para julgar ele. A gente não sabe se ele está como aquela situação do filho perdido, não é isso que eu estou dizendo. Sim, às vezes, a gente tende a não se alegrar tanto em determinadas situações. A vontade de Deus é que os 2 filhos, ou seja, os filhos dele sejam sempre acolhidos com uma festa. É claro que aqui não é assim: ô Sérgio, busca o bezerro gordo lá, vamos fazer uma festa. Mas a nossa festa pode estar na acolhida, na maneira de dizer: olha, você é bem-vindo. Deus recebe você com o coração aberto. Talvez você vai ouvir coisas que você não quer ouvir, como eu preciso ouvir coisas que eu não quero ouvir. Ainda assim, o que eu ouço sempre, você vai sacar a ênfase da palavra de Deus,
é que Deus nos trata como um bom pai, com bondade. Pai que se alegra, que sai correndo e abraça ali onde nós estamos, do jeito que nós estamos, nos acolhe com um perdão e nos ajuda na nossa caminhada, nos reveste com uma roupa, nos coloca um anel, nos coloca as sandálias e caminha com a gente. Nas nossas relações entre pais, filhos, ou o que nos cuida, pode ser o avô, pode ser a avó, nós falhamos nas nossas relações. Ainda assim, ter um dia dos pais é um dia de alegria. O que faz a alegria de um pai, comentamos antes? Isso aqui fez a minha alegria ontem. Algo muito simples, é um pequeno cartão. Claro que a Lívia não sabe escrever ainda. Tem pontos que formam palavras e ela ligou os pontos e agora diz: te amo, pai, Lívia. E Lívia ela já sabe escrever, ela já sabe as letras do nome dela. Quando eu olho para isso aqui e isso me dá alegria, e leio a palavra de Deus, isso me lembra que eu posso olhar para a minha relação com a minha filha, a minha relação com o meu pai, a partir da lente que Deus nos dá, de que Ele é um Pai amoroso. Isso implica o quê? Que se eu tenho alegrias como essa, é porque Deus é bom e me abençoou com alegria, com esse tipo de alegria. Ao mesmo tempo, se eu falho na minha relação com a Lívia, isso acontece diariamente, eu e a Lívia temos em Deus um Pai bondoso que acolhe os dois filhos sempre. Nos chama ao arrependimento e diz: eu te perdoo, fica aqui comigo, perto de mim, e eu te protejo. Que Deus nos guarde sempre na verdade de que Deus é um Pai bondoso que nos acolhe com o seu perdão. Amém.